Nesse início de trabalho eu sempre tenho assim um agradecimento para as equipes. Cada pessoa tem muita importância e cada pessoa tem que lembrar assim do funcionamento de uma equipe. É o funcionamento de uma roda. Então aquele esforço, aquela dedicação é como se rodasse uma roda. Então uma hora faz um esforço, outra hora o outro faz o esforço e com isso a roda vai fluindo. Nosso trabalho é assim, possibilitando que vai tendo o movimento e cada um que vai tendo o movimento também vai tendo uma compensação por aquilo que está sendo feito. Isso fica bem fácil assim de a gente conviver com as pessoas que não participam do movimento. Familiares ou colegas de trabalho, a gente vai observando que esse que está sempre participando do movimento tem mais qualidade, ele percebe melhor mais coisas, então vai dando à pessoa uma graduação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Fios de Luz sobre Vós. É muito importante quando a pessoa começa a entender o estudo do livro Na Luz da Verdade e ela vai observando assim que os ensinos estão entrelaçados e ela vai compreendendo a graduação de cada ensino. E ela vai compreendendo assim que a palavra tem muita força, mas tem mais força ainda aquele anseio que a pessoa tem. E quando a pessoa tem vontade de ter uma solução, não adianta ela falar. Cada um já pôde observar durante a sua vida que a fala é pequena diante daquele propósito que a pessoa tem para que ela resolva aquilo que precisa. Fios de luz sobre vós. A pessoa tem que trabalhar assim, observando que os ensinos eles são sequenciais e que a pessoa não pode pegar parte do ensino. Então, naturalmente, a pessoa não tem uma memória para memorizar todo aquele ensino, porque o livro Na Luz da Verdade, ele é para toda a existência do espírito humano na criação. E ele atinge e atende a todas as necessidades, a todas as graduações. Porque nós vamos observando assim, que as limitações que movem uma pessoa para a sua vida, independente dela ter sido muito culturada, independente de não ter cultura nenhuma. Mas o mais importante é quando a pessoa continua tendo costumes bons. A lucidez dela continua manifestando o anseio que nós temos de encontrarmos aquilo que viemos para a matéria grosseira. Então esse anseio vai ficando mais claro, mais definido. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai mudando a norma do tempo e do espaço, então ela vai percebendo antes, porque esse anseio ele faz parte da nossa vida. Isso fica bem fácil assim de observar. A criança já na barriga da mãe, ela tem os seus posicionamentos e a mãe respeita aqueles posicionamentos. E ela influi tanto na mãe que a mãe muda a maneira de ser no período da gestação. Então aquele espírito que vai habitar aquele corpo, ele tem tanta força que a mulher muda a sua maneira de ser, muda a sua característica devido a essa influência. Depois acontece assim que a mulher começa a ter sonhos e ela percebe que é sonhos muito diferentes do que ela tinha. E quando essa criança fica maior, a criança verbaliza aqueles sonhos. Então a mãe sabe que aqueles sonhos que ela teve no período de gestação era a influência daquela criança. Fios de luz sobre vós. Nós vamos caminhando pela criação e nós vamos tendo que ir observando assim o valor que existe a palavra. Sabemos assim que as pessoas que falam muito, muitas vezes elas não são de créditos. E quando a pessoa tem um verdadeiro anseio na sua vida, então ela não utiliza das palavras, ela utiliza uma maneira de rogar para que aquilo que ela tem vontade que aconteça, ou a saúde dela, ou a maneira que ela precisa para ter um trabalho,
ou a maneira que ela precisa para ter uma sabedoria para resolver determinada situação. Então ela tem que lembrar assim que muitos já tiveram situações difíceis e conseguiram resolver. Muitas pessoas acham assim que é com os pensamentos. Os pensamentos são pequenos diante desta grandiosidade de um anseio verdadeiro que uma alma tem. Tem que lembrar assim, que existe graduação. Assim como nós sabemos que a fala ela tem uma força e a pessoa realiza, que é o caso do comandante com o comandado. O comandante deu a ordem, o comandado vai cumprir aquelas determinações. E nós sabemos que a nossa vida atual se encontra numa condição que nós pensávamos anteriormente e através do tempo foi dando forma àquele nosso pensamento e hoje ele se encontra realizado. Um trabalho, o jeito de portar-se, um bem material que a pessoa tinha vontade de possuir e agora ela tem a condição de ter aquilo, um passeio. Nós sabemos assim que todas as coisas que estão conosco hoje, pensamos numa época anterior. Mas como tem muitas coisas que são muito mais graves na vida daquele que tem um anseio verdadeiro, então os pensamentos, as palavras são pequenas. Então quando fala assim que existe o milagre, existe quando existe o campo para receber aquele milagre. Então fios de luz sobre vós é esta condição. Quando a pessoa tem um verdadeiro anseio, os fios de luz que estão suspensos, então eles se manifestam e a pessoa formou a base para receber aquele auxílio. Cada um tem que lembrar que sempre são coisas puras, coisas ligadas à luz. Porque quando a pessoa tem pensamentos ruins, quando a pessoa é maldosa, naturalmente não se manifesta esses fios de luz. Isso é uma coisa bem interessante, porque vai limitando e não existe aquela conexão. Então nós sabemos assim que os auxílios eles sempre existiram, mas precisa de lembrar que os auxílios sempre vão existir para aqueles que têm a pureza. É uma condição física e é uma condição verdadeira. Nós sabemos assim que a degradação foi aceita por todos nós, em todas as épocas. Nós fomos nos acomodando. Um filho pede uma mãe para um determinado benefício daqui a tantos dias e essa mãe falta para ela a força dos ensinos do livro Na Luz da Verdade. Então esse filho fica indelicado e é bem sério assim, porque muitas vezes até não conversa com os pais e os pais com esse comportamento ficam inseguros. Em vez de procurar os auxílios da luz, passam a conceder para aquele filho aquilo que ele pediu. Então esse filho vai ter aquele comportamento degradante. Já vinha tendo. Então ele utilizou de uma maneira que teria que ser inverso. Se os pais são ligados à luz, esses pais é que não poderiam dar atenção a esse filho que está querendo algo que o prejudicará. Então na nossa vida essa inversão vem acontecendo. Fios de luz sobre vós. Então um verdadeiro anseio, uma mudança de comportamento, uma mudança que a pessoa precisa de ter no seu dia a dia é através dos ensinos. E nós sabemos assim que precisa de ter esta força para o nosso dia a dia. Não é somente para aquele anseio que a pessoa tem. Então quando a pessoa recebe os auxílios para aquele anseio, nós temos que lembrarmos assim que houve dentro dela uma elevação, porque os auxílios eles trazem uma modificação, que é muito comum ouvir pessoas que passaram por situação e falam assim que receberam os auxílios, que agora dentro dela mudou a maneira de ser, que ela encontra-se muito mais cuidadosa. Então esses fios que encontram suspenso,
E é bom a pessoa lembrar assim que eles se encontram mesmo, porque uma ou outra pessoa relata que recebeu os auxílios. Quer dizer que a pessoa formou a base dentro dela e esses fios puderam auxiliá-la, vir sobre essas pessoas e dar a ela aquela condição que ela necessitava. Tem que lembrar assim que quando nós recebemos um auxílio, esses auxílios são ilimitados. E se nós formamos a base para receber um auxílio, se nós continuamos com um propósito de melhorarmos, de continuar estudando o livro Na Luz da Verdade, de ir percebendo o nosso comportamento com os nossos pensamentos, de ir percebendo assim que antes, no grau em que nós nos encontrávamos, na posição do nosso trabalho, então nós tínhamos uma maneira de ver a vida. Agora nós temos uma elevação na profissão que nós temos. Muitas vezes essa elevação a pessoa também muda o comportamento dela. Normalmente é comportamento para pior, porque a pessoa possibilita a personalidade manifestar. E ela entra naquela condição de acomodada. Mas se nós fizéssemos um trabalho conosco mesmo de seriedade, de percebendo assim que no momento difícil recebemos os auxílios e que agora não precisamos de um auxílio assim, mas precisamos de um auxílio para aumentar a nossa lucidez, para aumentar o nosso saber, aumentar a nossa condição interna de ter um desenvolvimento daquilo que vier a ser útil para a nossa maneira de ser. Pode ser um trabalho com o centro motor, pode ser uma maneira de refletir primeiro, em vez de falarmos assim mais precipitadamente. E que nós temos que desenvolver uma maneira de perceber que todo o ensino que nós temos, a maneira que nós apresentamos com o nosso saber, foi adquirido pelo livro Na Luz da Verdade. E que nossa maneira pode continuar melhorando se nós tivermos dentro de nós a naturalidade de falarmos que o conhecimento que nós temos é através do livro Na Luz da Verdade. E esses fios de luz, eles atuam. Se aprofundarmos, nós vamos observando assim. Os povos antigos tiveram esta condição. No caso dos gregos, eles tiveram a condição de ver de onde vinham esses fios, que deram o nome de deuses e deusas. Depois, os romanos também tiveram esta condição, e assim nós vamos vendo pela mitologia dos povos que os auxílios sempre apresentaram para todos os povos. Mas hoje o trabalho ele é feito um trabalho individual. Cabe a cada pessoa desenvolver dentro dela esta condição. Ela receber os auxílios e ela melhorar. Pelos estudos assim já foi confirmado que nós não usamos toda a capacidade do nosso cérebro, que nós não usamos a capacidade do nosso ouvido, do nosso olfato, que nós não percebemos muitas vezes muitas coisas, que é, por exemplo, no caso do cão, a pessoa nem chegou ainda nas proximidades do portão e o cão já manifesta a aproximação daquele que está chegando. Isso a gente conhece em inúmeros relatos. E no caso assim de um cão ligado a uma criança, aquela criança foi fazer um passeio e a criança se encontra ainda várias dezenas de minutos longe da moradia e o cão já manifesta o sentimento que aquela criança já se encontra aproximando. Então nós, espíritos humanos, somos mais qualificados e que nós não usamos essas qualificações e que não trabalhamos para continuar desenvolvendo essas qualificações. E que precisaríamos de ter um tempo para nós mesmos para continuar tendo a condição de ter o desenvolvimento. É muito importante assim a pessoa perceber-se que quando ela tem pensamentos que não são bons, esses pensamentos fazem com que ela vai ficando numa condição que não tem saída.
E se ela continua pensando dessa maneira, ela vai observar-se que até o coração dispara. E ela, na sequência, fica mais insegura ainda. Então, esses pensamentos que se dão o nome de pensamentos negativos, pensamentos ruins, eles vão destruindo tudo que é bom que se encontra nas proximidades da pessoa. E quando a pessoa tem pensamentos bons, que ela cultiva esse tipo de pensamento, e normalmente ela tem o costume de ter atos bons, com isso ela também tem mais retorno dos atos bons que ela fez. E é bem importante assim, porque um ato bom não quer dizer que a pessoa tenha que dar coisas materiais para as outras pessoas. Pode ser um sorriso, pode ser uma palavra, pode ser uma maneira de comportar-se. E é bom cada um perceber se quando ela tem comportamento assim, pensamentos assim, ela tem alegria dentro dela. Então a vida em seu entorno é melhor. Porque independente dela, aquele retorno daqueles relacionamentos fluem e ela fica periodicamente mais feliz. Então os pensamentos bons, eles constroem e possibilitam também a pessoa ter auxílios. Fica bem fácil assim de uma pessoa que trabalha com outras pessoas, numa condição de coordenador, de administrador. Essa pessoa tem um relacionamento amplo, porque relaciona com muitas pessoas de setores diferentes. E essa maneira de ser possibilita assim que ele também tenha uma sabedoria naquilo que foi apresentado a ele. Com isso, independente do tempo, do espaço, vem para ele o retorno daquilo que foi apresentado. Fios de luz sobre vós. E nós sabemos assim que esses fios de luz, eles não se encontram de pendurados de qualquer maneira. Então eles têm a fonte que os possibilita. Nós sabemos assim que existe Deus e que existe o divino enteal e que existe os primordialmente criados. Então nós sabemos assim que existe uma rainha no céu e que essa rainha é portadora de todas as virtudes, que não tem nada a ver com a Maria que foi mãe terrena de Jesus. Então, essa rainha do céu não é a Maria. Precisa de lembrar assim. Maria foi uma mulher terrena. As glorificações que foram feitas para Maria atrapalharam a vida dela, porque ela, como espírito humano, ela se encontra também caminhando na criação. Ela teve uma missão e essa missão depois foi atrapalhada pelos próprios espíritos humanos, com a sua maneira de não conhecer as leis que o Criador instituiu, achando assim que eles podem fazer qualquer coisa. Então essa rainha do céu, ela tem as virtudes de todos os predicados e ela tem muitos auxiliares. Então as irradiações dela, essas auxiliares vão transmitindo, e à medida em que vai descendo para a criação, vai tendo uma modificação nas irradiações, nas qualidades, nos predicados. E essas irradiações a pessoa tem que lembrar assim. É a mesma coisa de um professor que está dando uma aula prática para uma determinada profissão prática que vai trabalhar com o centro motor e tem vários alunos. E esses alunos recebem aquela orientação do professor. Quando eles colocam em prática que vão ministrar aquelas informações, eles colocam a personalidade. Então, cada aluno vai seguir fielmente o que o professor orientou, ensinou, mas cada aluno vai fazer a mesma coisa de colocar a sua personalidade. Então, à medida que as irradiações vão distanciando da fonte, vão sendo ampliadas, vão tendo também as modificações. Nós sabemos que podemos receber dessas irradiações e conviver do jeito que tem as irradiações da rainha primordial, tem também dos primordialmente criados. Através dos nossos estudos, nós sabemos assim que
Existe também as irradiações dos enteais, que eles atuam somente irradiando, possibilitando assim. E existe a irradiação do espiritual, que possibilita que o espírito humano receba dessas irradiações e que também faça o movimento. Os enteais, eles atuam independente dos espíritos humanos fazerem ou não o uso daquelas irradiações, eles continuam irradiando. É diferente o tipo de fios que tecem e que nos possibilita esta condição de ter a realização. Então, um esforço que cada espírito humano tem que ter é melhorar-se. E é muito importante lembrar assim que nós sempre tivemos e que temos os auxílios. E que todo um esforço que nós fazemos é para nós mesmos, para nós termos o desenvolvimento. E um desenvolvimento é muito interessante na parte espiritual, porque por termos conseguido um benefício, se a pessoa para, ela ficou naquele benefício. Na matéria grosseira é bem interessante, porque se a pessoa teve um benefício, então ela é lembrada, glorificada, dezenas, centenas de anos e muitas vezes milhares de anos por aquele benefício que ela trouxe. Mas no espiritual é diferente, porque se trouxe um benefício, se a pessoa não continuar tendo o movimento, aquele benefício não tem mais significação. O trabalho que nós temos que termos é como o trabalho apresenta-se na manifestação da natureza. É um esforço constante. Então a gente vê no caso de uma plantação, aquele que cuidou daquelas plantações e que cuidam, ele tem um esforço constante para fazer aquilo que precisa para aquele plantio ter a finalidade. Aquele criador, ele precisa de mexer com a sua criação todos os dias. E ele tem que conhecer a criação e ver o que aquela criação necessita. Então, na nossa vida interna, esse trabalho nós paramos de fazer. E nós tínhamos que lembrarmos assim, que tem muita importância quando nós trabalhamos conosco mesmo, de ir percebendo como nós somos e o que nós estamos fazendo para nós mesmos. É muito comum conhecer, por exemplo, um pai, que fala assim, que para os filhos ele faz tudo. Isso está certo, em parte, porque o mais importante é que ele possibilita que os filhos venham a fazer e que ele possibilita encontrar-se numa condição de equilíbrio. Independente de qualquer coisa, nós sabemos que os filhos, existe uma atração por eles, mas eles não podem ser tudo aquilo para aqueles pais. Então essa referência é muito importante, que cada um precisa de ter dentro dele, que todo um trabalho que é feito é sempre para ver como é que o seu espírito se encontra manifestando, se encontra consigo mesmo. Aquele processo que existe, daquela força que nos possibilita movimentar, de ter o nosso desenvolvimento, nós vamos vendo assim que esse processo é um processo de seleção na espécie viva. As aves fazem a seleção já quando os seus filhotes se encontram já maior um pouco, porque ela o alimenta um tempo depois ela para de alimentá-lo. Então, para aquele filhote tornar-se qualificado, ele tem que fazer a parte dele. Depois, nós sabemos assim que os espíritos humanos encontram-se nesta mesma condição. E que nós temos que trabalharmos conosco mesmo. Porque nós temos que lembrar de todos os ensinos, porque tem um ensino muito importante que fala assim, quem tu és. Não é numa época anterior que a pessoa vai falar o que ela foi. É no presente. Então, aquela condição muito importante que a pessoa teve e que ela desenvolveu um conhecimento, uma vacina, uma utilidade e que ela é glorificada centenas e centenas de anos, para os seres humanos tem essa importância sim,
que se ela não fizer mais nada, então quando ela tiver que responder a pergunta, quem eu sou, então ela vai dizer que ela não é nada, porque o que ela fez não justifica ela ter parado na fase seguinte. Fios de luz sobre vós. Então, a condição de construir as formas dos pensamentos, de ir observando assim, que quando a pessoa tem pensamentos que não são bons, ela vai destruindo tudo o que existe em sua volta de belo e de bonito. Perceber-se e ver como a pessoa precisa de continuar, esse trabalho é um trabalho incessante. E nós sabemos que o nosso corpo físico ele tem muita importância. À medida em que a pessoa vai fazendo os movimentos, esse corpo também vai ficando sadio. Então a referência é aquela importância da pessoa ver como ela se encontra e como ela encontra-se com os seus pensamentos. Então a maneira que existe da pessoa achar assim que o tipo de oração que ela faz é um tipo que ela aprendeu. Não quer dizer que é esse tipo de oração a maneira correta. Então nós sabemos assim que tem muito mais força um verdadeiro anseio que surge dentro da pessoa do que uma oração, principalmente uma oração premeditada. Então na nossa vida nós é que temos que ir fazendo o trabalho de ir selecionando aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós trouxemos para a nossa vida e aquilo que nós excluímos. Essa condição é um processo que nos possibilita ir vendo como é que precisamos de receber as informações. Então tem muita importância sim, porque nós sabemos que existem médiuns. E esses médiuns, o que muitos possibilitam é que eles recebam as influências de fora. Então eles cedem parte do seu cérebro e aquele que está utilizando, ele vai utilizar conforme for interessante. Mas nós sabemos assim que existe uma maneira de recebermos influência de dentro. Então a maneira que os nossos cérebros, que os nossos ouvidos atuam quando recebemos a influência de dentro, então muitas pessoas falam assim: eu devia ter ouvido a minha voz interior, eu devia ter seguido aquela primeira intuição que eu tive. Então esse auxílio que a pessoa recebeu, ela tem que lembrar assim, que veio de dentro dela e muitas vezes numa forma de quadros. E quando nós recebemos influências de fora, normalmente vem em formas de palavras. E os quadros, eles são mais fortes e mais definidos, porque não tem como uma pessoa enganar quando ela vê um quadro e ela tem a facilidade de reproduzir aquele quadro. Então nós sabemos assim que com esta reprodução a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e ela tem que ir vendo que tem muita importância quando ela aprofunda nos ensinos. Então esse quadro que está sendo mostrado, ele é muito mais complexo e muito mais completo do que aquela maneira de transmitir uma informação ou de ter um posicionamento na parte da matéria grosseira mediana. Então a ligação que nós temos com as informações que vêm de fora está sempre relacionado às informações de dentro para fora, através do nosso corpo de matéria grosseira mediana, que é o corpo astral conhecido. Então, através desse corpo é que a pessoa vai tendo essas informações. E nós temos que fazer a diferença de perceber as irradiações que fluem de dentro de nós e nos encontrarmos numa condição de seguro daquilo que nós precisamos.